Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Nós, de vez em quando, aqui neste canal, nós vamos trazer alguns livros que nós consideramos clássicos da literatura cristã. E vamos fazer esse passeio ao longo de um percurso histórico. E nós vamos iniciar a partir de uma das grandes obras da patrística, escrita por Atanásio de Alexandria. Atanásio de Alexandria escreveu, dentre várias obras, a maioria delas de cunho apologético, com o objetivo de defender a fé cristã, ele escreveu a encarnação do Verbo. Ora, quem foi Atanásio? Atanásio nasceu em Alexandria, lá próximo do Nilo, no ano de 297 depois de Cristo. Justamente nesse período, um presbítero da igreja cristã, denominado Ário, estava rejeitando a doutrina de que Cristo era igual em substância ao Pai, e criando uma espécie de subordinação de Cristo ao Pai, transformando-o em uma espécie de Deus menor. Ora, o cristianismo estava sendo posto em uma condição de ameaça, pelo menos a doutrina cristã de Cristo como Deus, como o próprio Logos que se fez carne, o Deus que habitou no meio de nós, conforme está no prólogo da epístola, ou melhor, do Evangelho segundo escreveu João, en arche kai hologos em prostonteon, ou seja, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E esse é o grande argumento de Atanásio ao defender que Cristo, que o Logos, é consubstancial e é, portanto, igual, semelhante ao Pai. Então ele despreza essa subordinação que estava ganhando força, notoriedade, inclusive alguns dos principais líderes da igreja cristã e até o próprio imperador o imperador Constantino era simpatizante dessa ideia. E justamente por causa disso, Atanásio acabou sendo exilado várias vezes por causa da sua defesa e por causa do seu conhecimento versado nas Sagradas Escrituras. Atanásio tinha pouco mais de 20 anos, era um diácono da igreja. E na sua simplicidade, mas dotado de um profundo conhecimento das escrituras hebraicas, sobretudo da Septuaginta, que foi a sua versão grega, Atanásio fez uma defesa vibrante e contundente da doutrina da encarnação do Verbo. E a pergunta, por que é que o Verbo precisou se encarnar? O Logos, que é o termo grego. Por que é que o Logos precisou se encarnar? E Atanásio responde que, diante da nossa condição humana limitada, fragilizada por causa do pecado, nós somos dependentes da graça de Deus e o Verbo se fez carne em um ato não apenas de humildade, mas um ato de humilhação para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o Logos se encarnou para a salvação da humanidade. Mas há um significado muito mais profundo nessa encarnação. E Atanásio destaca no seu A Encarnação do Verbo, que no ato da encarnação o próprio Logos dignificou a condição humana, dando ao ser humano e à sua corporeidade, ao seu próprio corpo, uma dignidade singular. Num contexto de uma filosofia grega helenista que criticava o corpo e que
entendia que a matéria era algo de pouco valor, Atanásio já nos deixa a lição no seu clássico de que, porque o Verbo se fez carne, porque ele se fez corpo, porque ele habitou no meio de nós, trazendo uma revelação sublime e especial, agora nós podemos compreender e interpretar o próprio corpo humano em sua dignidade. A matéria não é má, o corpo não é mau. Como o próprio Paulo destaca em sua epístola aos Coríntios, o corpo é templo e tabernáculo do Espírito. E o próprio corpo haverá de um dia ressuscitar. Há um trecho que eu destaquei para a nossa leitura aqui na encarnação do Verbo, escrita ou escrito por Atanásio, no qual ele diz: naturalmente também, por meio dessa união do imortal Filho de Deus com nossa natureza humana, todos os homens foram revestidos da incorruptibilidade na promessa da ressurreição. Pois a solidariedade da humanidade é tal que, em virtude da habitação do Verbo em um único corpo humano, a corrupção que acompanha a morte perdeu seu poder sobre todos. Então, eu aproveito aqui para indicar, para que você leia a encarnação do Verbo de Atanásio de Alexandria, também denominado de Santo Atanásio. Aqui está um livro da minha coleção patrística, que é uma coleção da editora Paulus. Esse volume, ele traz contra os pagãos, a encarnação do Verbo, apologia ao imperador Constâncio, apologia de sua fuga, vida e conduta de Santo Antão. Então, aqui recomendo para vocês um clássico da literatura cristã, e eu me refiro à encarnação do Verbo, escrito por Atanásio de Alexandria. Não deixe de se inscrever no nosso canal, nos Limites da Teologia. É importante que você deixe o seu like, é importante que você compartilhe. Se tiver interesse, também escreva o seu comentário. Isso ajuda a valorizar o nosso canal e o YouTube vai enviar para outras pessoas e você também pode fazer isso compartilhando. Um forte abraço, saudações em Cristo Jesus. Professor José Roberto, nos Limites da Teologia.